E a morte da Rainha Elizabeth II repercute pelo mundo inteiro e também aqui no Brasil. A repórter Yasmin Costa acompanhou as homenagens dos brasileiros. Admiradores da rainha foram para a porta da Embaixada do Reino Unido para prestar homenagens a Elizabeth II. Flores brancas e mensagens de condolência pela morte da monarca foram deixadas. Júlia veio dar adeus à rainha, que era uma grande inspiração para ela. Sempre foi. Eu uso colar de pérolas já tem 10 anos por causa dela. Eu não tenho nenhum outro tipo de colar que não seja de pérolas, porque ela só usa pérolas. E em 2019 eu fui no último Tropa Intercolor, que é o desfile do aniversário dela. E eu vi ela, assim, 1 metro de distância. Ela passou. E acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Eu juntei dinheiro mais de 5 anos. E eu fui no último, antes da pandemia. A embaixadora interina do Reino Unido publicou nas redes sociais uma nota de pesar pela morte da rainha. Melanie Hopkins disse que o falecimento da Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, representa um momento de imensa tristeza para mim e para milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje é um dos dias de luto mais profundo que o povo britânico já viveu. O governo brasileiro decretou luto oficial de 3 dias em todo o território nacional por conta da morte da Rainha Elizabeth. A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que o governo brasileiro recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento da Rainha Elizabeth II. O Itamaraty destacou que, ao longo dos seus mais de 70 anos de reinado, a monarca mais longeva da história do Reino Unido foi símbolo de liderança e estabilidade para o país e para o mundo. O Ministério ressaltou ainda que a visita da rainha ao Brasil em 1968, ao lado do Duque Edimburgo, a Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, é lembrada pelo governo e pelo povo brasileiro como um marco da amizade entre Brasil e Reino Unido. Por fim, o comunicado ressalta que rememorar a visita da Rainha Elizabeth II e do Duque de Edimburgo ao país é valorizar parceria estratégica entre o Brasil e o Reino Unido, que abrange grandes números de áreas como comércio, saúde, investimento, intercâmbio acadêmico, ciência e tecnologia e que, como objetivo maior, contribuir para o bem-estar de brasileiros e britânicos em prol do progresso de ambos os países. Na nota, o governo brasileiro transmite as sentidas condolências à família real, bem como ao governo e ao povo do Reino Unido e dos demais membros da Commonwealth. O presidente Jair Bolsonaro também publicou mensagem de pesar em uma rede social. Disse que quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Com tais palavras, Rainha Elizabeth mostra por que não foi apenas a rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós. Protocolo ainda não sabemos de quando serão aí os atos, da sua despedida, e de acordo com o protocolo a gente decide o que fazer. Eu particularmente, então, estamos em campanha, andando pelo Brasil, vamos analisar se é o caso ir ou não. Seriam 2 dias da nossa agenda. Mas caso não seja possível, nós vamos mandar uma comitiva nossa para lá. Os ex-presidentes também se manifestaram. Lula postou uma foto ao lado de Elizabeth quando ele esteve em Londres e disse que a rainha marcou era como chefe de Estado, reinando com convivência com os primeiros ministros de diferentes linhas ideológicas. Fernando Henrique Cardoso também publicou fotos ao lado da rainha e disse que a monarca foi personagem central durante toda a segunda metade do século XX, período em que a democracia floresceu no mundo ocidental, tendo o Reino Unido como um dos pilares. O ex-presidente Michel Temer também manifestou pesar pela morte da monarca. Nas redes sociais, escreveu elegância, moderação, equilíbrio e autoridade. Essa era a Rainha Elizabeth. O Reino Unido teve uma monarca leal ao seu povo, leal ao seu tempo.
e agora que Deus salve o rei. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu nota de pesar pelo falecimento da rainha, a quem definiu como exemplo de estadista. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, relembrou as históricas ligações entre o Brasil e o Reino Unido, que datam desde os primeiros anos de nossa vida como nação independente e que se fortaleceram enquanto a rainha Elizabeth reinou. Pois é, o falecimento da Rainha Elizabeth II repercutiu no ambiente político aqui no Brasil. Inclusive, o governo decretou luto de 3 dias. Vários líderes mundiais também publicaram mensagens enaltecendo essa governança da monarca durante esses 70 anos. Amanda Klein, eu vi que você também publicou nas suas redes sociais algumas observações em relação ao reinado de Elizabeth II. Quais são as características dela que fizeram com que ela se tornasse esse símbolo mundial? Daniel, acho que principalmente essa ideia de estabilidade, de porto seguro para os britânicos, talvez quase uma figura materna, né? Eu acho que uma figura que manteve a retidão moral, mesmo nos piores momentos da família real. Óbvio que houve altos e baixos em seu reinado também. Para quem assistiu, eu sou amante daquele seriado The Crown, do Netflix, já fazendo uma propaganda aqui que conta os detalhes da vida da Rainha Elizabeth II e o aprendizado e a forma como ela foi amadurecendo, encarando os problemas familiares, mas principalmente sempre mantendo essa altivez e esse senso de serviço público como monarca da Inglaterra. Talvez um dos seus períodos, um dos seus pontos baixos tenha sido justamente na morte da princesa Diana. Ela demorou muito tempo para se pronunciar, havia uma clara comoção com a morte precoce da princesa Di em Paris, mãe de seus 2 netos, ainda muito jovens. Ela ficou um tempo reclusa, demorou para se manifestar e aí depois ela argumentou que foi porque o seu papel como avó veio à frente do seu papel como monarca. Ela estava tomando conta dos seus netos e consolando os seus netos, que eram muito meninos, eram muito jovens, quando a mãe morreu, assim, de uma forma completamente repentina, naquele acidente de túnel em Paris. Mas a rainha soube contornar. Eu acho que se a gente fosse fazer um teste de popularidade hoje, durante esses 70 anos, dificilmente algum líder alcançaria a mesma popularidade da Rainha Elizabeth. Aí voltando àquela reflexão sobre as figuras efêmeras e fugazes de hoje, as celebridades de ocasião ou de rede social, e como a Rainha Elizabeth conseguiu permear mesmo a história. Imagine, começando seu reinado na década de 50 e encerrando no século XXI. Quantas mudanças históricas, quantas crises econômicas, quantos primeiros ministros, quantos presidentes dos Estados Unidos, quantos papas ela apertou as mãos, quantas diferenças e mudanças na história ela viu. Mesmo agora na pandemia, eu lembro que ela gravou uma manifestação pública, né, televisionada. Aliás, ela teve a primeira coroação televisionada por insistência do seu marido, que faleceu no ano passado, o príncipe Philip, uma sensação de aproximar, no sentido de aproximar a monarquia, a realeza britânica da vida real, da vida do povo. Ela era, sobretudo, uma rainha do povo, que apesar de ser uma figura aristocrática, naturalmente, uma figura de elite, rodeada por toda essa riqueza, ela ainda assim conseguia manter essa proximidade com a pessoa comum, com o britânico comum e dos outros 14 países de quem ela era chefe do Estado, todos que fazem parte da Commonwealth. Mas, de qualquer forma, foi um período de decadência do Império Britânico. Quando ela assumiu, eram, acho que 32 países que faziam parte do Império Britânico, agora são 14, mas mesmo assim ela conseguiu manter sempre esse sentido, essa imagem de estabilidade, de porto seguro, de união, de unidade, de identidade nacional, sobretudo no Reino Unido. Então, certamente, um reinado que entrará para a história e será lembrado o legado da Rainha Elizabeth durante todos esses momentos, 70 anos. Olha, é difícil imaginar uma figura histórica que consiga sair quase ilesa ou com um saldo muito mais positivo do que negativo depois de 7 décadas no poder, que não seja um poder político, mas um poder simbólico de grande vulto. É muito incrível e impressionante mesmo, né, Mota? Você achou que o Brasil foi rápido em fazer alguma declaração com relação à morte ontem? O presidente Jair Bolsonaro foi ágil, logo publicou algumas palavras, gostou do que o presidente falou. Eu chamo a atenção aqui para o trecho que ele fala muitas vezes em seu Twitter, o Bolsonaro. Muitas vezes a eternidade nos surpreende, tirando de nós aqueles que amamos, mas hoje foi a vez da eternidade ser surpreendida com a gloriosa chegada de sua
Alteza Rainha do Reino Unido. Que Deus a receba em sua infinita bondade, conforte sua família e o povo britânico. O presidente disse que vai enviar uma comitiva também para acompanhar agora esses próximos dias de protocolo até o funeral. Adriana, eu achei muito interessante ouvir os comentários, os elogios e as homenagens, até porque muitas dessas homenagens partiram de políticos cuja filosofia política não era muito alinhada com o que a rainha representou. Eu achei muito importante isso que a Amanda falou, e eu acho que isso é o cerne do que a rainha representava, realmente. A Amanda acertou em cheio. É a ideia de estabilidade, é uma ideia de continuidade, é a ideia de que amanhã você vai acordar com a certeza de que no seu país não vai acontecer nenhuma mudança brusca, porque a rainha vai continuar sendo a mesma rainha e na hora que ela morrer você já sabe quem vai ser o sucessor, né? Então, é uma continuidade de tradição. E aí, eu tenho que dizer, é um papel antirrevolucionário. A rainha é um seguro que o país tem de que amanhã não vai aparecer nenhum maluco com uma bandeira vermelha, tomar o poder, mudar todo o sistema. E aí, é importante a gente lembrar que entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra flertou com um sistema de governo quase socialista. Houve a nacionalização de várias indústrias, o Estado assumiu um papel muito grande, porque tratava-se do esforço de guerra, e isso levou a um Estado quase socialista, o que acabou levando à decadência econômica da Inglaterra nos anos 70. E aí surgiu um fenômeno político, que aí é importante dizer também, outra mulher, né? As mulheres não precisam de tutela para serem importantes e vitoriosas. A gente está vendo a Rainha Elizabeth e também essa outra de quem eu estou falando, Margaret Thatcher, que assumiu como primeira-ministra da Inglaterra nos anos 80 e virou a economia de cabeça para baixo, privatizou, liberalizou a economia, permitiu que a Inglaterra, que a Grã-Bretanha voltasse a ser uma potência econômica. E o mais interessante, a rainha foi testemunha disso tudo. Ela testemunhou a guerra, ela testemunhou a guinada à esquerda dos governos britânicos, depois ela testemunhou a vinda de Margaret Thatcher, testemunhou o renascimento da Grã-Bretanha. Que privilégio ter uma vida assim, né? Pois é, e nem se fale a riqueza, né, da família real britânica. Só chamando a atenção quem está no vídeo com a gente, imagens ao vivo agora então do rei Charles ao lado de Camila, cumprimentando algumas pessoas de sua comitiva, deixando justamente a Escócia no que parece ser a pista de um aeroporto, enquanto alguns dos seus secretários ajudantes vão subindo as bagagens num avião já devidamente posicionado, inclusive com a porta com a escadinha aberta. Camila já começa a subir com guarda-chuva, deve estar um tempo mais fechado nesse momento na Escócia, não chove pelo que a gente vê nas imagens, mas tem um vento. E agora sim, então, ele agora, rei Charles III, sobe também a escadinha, o rei que deve deixar a Escócia rumo a Londres, onde vai fazer o seu primeiro pronunciamento como rei, um pronunciamento muito aguardado, que todo mundo vai acompanhar, a Jovem Pan também, é claro.